Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o titular do time do técnico Eduardo Cudê, que vem recebendo sondagens e propostas, mas que não. O Internacional não deve mais vender ele neste momento. Isso porque o técnico Tchatcho Cudê fez um pedido ao presidente Alessandro Barcelos e membros do departamento de futebol. E inclusive disse que vai fazer o jogador se valorizar ainda mais, dando um valor. Eu te conto mais detalhes sobre isso nesse vídeo. A gente também fala sobre a reapresentação do Inter e o time para encarar o Bolívar. Mais um recorde batido em metas de venda de ingressos e associações no bastidor do Internacional, e também a tabela difícil que o Inter vai encarar nos próximos dias. Eu tô trazendo mais detalhes sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. No teu primeiro depósito, tu usando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito pra dar uma brincada, tá certo? Pessoal, quero começar falando aqui sobre o treinamento que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante, somente a parte inicial com portões abertos, depois os portões foram fechados para a imprensa. O Inter se reapresentou no CT Parque Gigante. Jogadores titulares, considerados titulares no time do técnico Eduardo Cudê, que atuaram 45 minutos ou mais, ou seja, René e Ener Valencia, que entraram no intervalo do jogo de ontem contra o Flamengo, e o Maurício, que começou a partida de ontem no Maracanã, somente correram no gramado. Inclusive com aqueles jogadores que ontem começaram a partida, mesmo que sejam reservas nesse time. Os demais jogadores titulares que entraram menos minutos ou que nem atuaram, por exemplo, Alan Patrick, Arangues, enfim, esses fizeram um trabalho mais leve com bola no CT Parque Gigante. Lembrando, eu trouxe no último vídeo, Vitão, desconforto na coxa direita, ainda vai ser amanhã realizado um exame de imagem para constatar a gravidade desse problema, mas a tendência é ele tá praticamente fora do jogo contra o Bolívar. Quem ainda tem chance é o Luiz Adriano, que teve no tornozelo direito também um desconforto, colocou bolsa de gelo, mas a ver, são duas dúvidas no time pro jogo contra o Bolívar. O Luiz Adriano para ver se vai compor o banco de reservas ou não, e o Vitão para saber se joga na próxima partida. Inclusive no último vídeo aqui do canal, o vídeo da tarde, assistam, se vocês quiserem assistir depois desse vídeo, ou vai lá assistir agora e depois volta pra cá de onde parou, eu comentei sobre o pacto que foi feito no bastidor do Internacional para o duelo e a classificação, enfim, pacto, tá? Porque ontem o Pedro Henrique revelou um pacto no vestiário, eu trouxe mais detalhes sobre isso, e hoje teve uma conversa forte e importante também no gramado do CT Parque Gigante. Eu conto tudo isso no último vídeo aqui do canal. Vamos lá. Com Vitão, provavelmente fora, e Luiz Adriano nem ficando no banco, provável Inter para pegar o Bolívar na terça-feira. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, a dúvida na zaga entre Nico e Igor Gomes, ao lado do Mercado, e isso vai influenciar, porque se jogar Nico, que é a tendência, o Mercado vai ser deslocado para a zaga pelo lado direito. Se jogar o Igor Gomes, que jogou inclusive ontem contra o Flamengo, aí o Mercado segue do lado esquerdo da zaga. Então Rocher, Bustos, Nico Hernandes ou Igor Gomes, Mercado e René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse o Inter para encarar o Bolívar, terça-feira, 7 horas da noite. Uma grande expectativa de público, 50 mil torcedores são esperados no estádio Beira-Rio. Quem sabe quebra do recorde do novo Beira-Rio, que era a final da Copa do Brasil de 19 contra o Atlético Paranaense. Nas oitavas se tornou o jogo de volta contra o River no estádio Beira-Rio. A classificação do Inter nas oitavas da Libertadores, que foi nos pênaltis. Quem sabe passe esse jogo contra o River Plate. E até uma informação bem importante sobre o número de sócios, tá? Porque hoje o Victor Grumber, vice de administração e patrimônio do Inter, deu uma entrevista bem interessante na Rádio Guaíba, falando sobre essa questão de venda de ingressos, que já não tem mais ingressos, estão esgotados para o jogo contra o Bolívar na terça no Beira-Rio. E ele também trouxe uma informação bem importante, tá? O Inter recebeu mais de 3 mil novos sócios nos últimos dias. Com isso, o Inter ultrapassou a marca de 120 mil sócios nas suas associações, enfim, em gerais. O Inter ultrapassou a marca de 120 mil sócios e 3 mil, um pouco mais de 3 mil, somente nesses últimos dias. Claro, a classificação contra o River, a vitória lá em La Paz, na Bolívia, contra o Bolívar, deu uma aumentada nessa procura. O pessoal não quer perder lugar pensando em uma possível semifinal também de Copa Libertadores. A gente sabe que ingresso para sócios geralmente abre antes, pode ser que tenha algo nesse sentido também, pensando, quem sabe, o Inter chegando numa final lá dia 4 de novembro no Maracanã de Libertadores, tá certo?
Pessoal, eu quero falar de mercado de transferências porque eu quero trazer algumas informações bem importantes sobre talvez a grande venda que o Inter projetava nesse meio de temporada e até na temporada 2023 no geral. A gente sabe que o Inter tem uma meta de 135 milhões de reais em venda de atletas. E está aí faltando pelo menos 70, 80, 90 milhões, está bem abaixo ainda do que espera fazer até o final da temporada e que foi uma meta, uma promessa também orçamentária do Internacional nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos. E o grande ativo para isso seriam Johnny e Maurício. E a gente sabe, eu já tinha comentado aqui diversas vezes que a ideia do Inter era vender o Johnny agora em julho e o Maurício no final da temporada. Mas tem uma mudança aí, e uma mudança bem considerável a partir da chegada do técnico Eduardo Cudê. A informação que eu recebi, tá? E que é bem importante. O Cudê pediu para o presidente Alessandro Barcelos não vender o Johnny nesta janela. O Johnny recebeu propostas na última janela, ainda quando o técnico era o Mano Menezes, e recebeu algumas ofertas informais, algumas conversas do futebol italiano, do futebol espanhol e também, sim, da Inglaterra. Em relação ao futebol italiano, o Nico Schira, que é um dos principais jornalistas lá da Itália, trouxe que o Bologna estava interessado no futebol do Johnny. O que eu sei é que de fato teve esse interesse, mas que não evoluiu a nada até o momento. E a gente sabe que tinha o Betis na Espanha, o Sporting de Portugal, que também demonstrou interesse em determinado momento. Teve a proposta do Spezia lá na última janela, enfim, mas nada que tenha evoluído para fechamento. E teve uma proposta da Turquia que sim foi recusada pelo Johnny e seus empresários, porque seria de uma saída imediata, isso há 2 meses e meio mais ou menos. Mas o ponto é, e a grande informação que eu tô trazendo aqui para vocês, o Cudê pediu pro presidente não vender o Johnny agora e vender no final do ano, por ser titular, primeiro ser titular e muito importante no time do Cudê, e que segundo o técnico argentino relatou pro presidente e pessoas do departamento de futebol, ele pode fazer o Johnny valer bem mais. O Inter estava projetando pelo 100%, o Inter tem 100% do passe do Johnny, o Inter estava projetando receber 8 milhões de euros, tá? Pelo Johnny. O Cudê falou pro presidente, e essa é a informação, além de que ele pediu a permanência do volante norte-americano do Inter, que ele pode fazer o Johnny até o final do ano valer mais de 10. Seriam 12 milhões de euros. Isso foi dito pelo técnico Eduardo Cudê para pessoas do departamento de futebol e principalmente para o presidente Alessandro Barcelos. Essa informação disso, do pedido do Cudê e o que ele falou sobre valores em relação ao Johnny, foi passada para o Stefano Castanho, empresário italiano que estava tocando os negócios em relação ao volante do Inter lá na Europa. E ele entendeu. Beleza, vamos deixar em stand-by, vamos negociando e conversando para que as coisas aconteçam lá no final do ano. Inclusive a informação que eu tinha é que tinham algumas situações já mais avançadas para uma venda e uma saída agora do Johnny. E é importante ressaltar, pode ser os 8 milhões que o Inter estava imaginando por 100%, podem evoluir segundo o pedido do Cudê para que ele permaneça. E também o que ele falou, né? Pô, a gente pode fazer esse guri valer 12 milhões. E aí a gente está falando de mais dinheiro ainda nos cofres do Internacional. E é até importante destacar de fechamento de janela, né? Fechamento da janela da Holanda. Futebol holandês fecha no dia 31 agora de agosto. Portugal também dia 31. Na Alemanha dia 1º de setembro. Na França, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, na Bélgica e na Ucrânia também dia 1º de setembro. Na Rússia, dia 14 de setembro. Na Turquia, que teve uma proposta pelo Johnny, dia 15 de setembro. E na Arábia Saudita, dia 20 de setembro. Esses os fechamentos das próximas janelas de transferências na Europa e mundo afora, tá certo? Pra fechar o vídeo, o calendário do Inter é complicado, tá? Tem terça-feira o Bolívar pela Copa Libertadores. No dia 2, no outro sábado, às 4 da tarde, Goiás, lá em Goiânia, na Serrinha. Dia 13, depois da parada pra data FIFA, tem o São Paulo em Porto Alegre, mas o Inter deve perder 6 titulares por conta das seleções. Depois tem o Atlético Paranaense fora. E depois, 26, 27 ou 28, jogo 1 da semifinal da Copa Libertadores. Tem que ficar atento, claro, se confirmando uma classificação contra o Bolívar, é pezinho no chão, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado aqui do canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.